Cheguei para mais uma aula de artes da melhor do MTech. Com certeza. Eu, a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Bora lá para o nosso momento de exposição. Demorei, mas cheguei, porque vocês sabem, né? Tecnologia é complicada. Bora lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Capinão, Baixão, Campo Cima. Obrigada, Sossego, bom dia, Laguna, bom dia, Pau de Birro, bom dia, São José, João Vaz, Núcleo 2, Barreiros, Itanagé, bom dia, Angico Estacada. Bora apresentar a equipe de artes. Na articulação a gente tem a professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudio Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Machado. Primeira série matutino, no vídeo é a professora Cláudia Cedrais, na assistência a professora Elci Paim, na aula de arte. E o tema da aula de hoje, arte no continente africano, nossa aula número 4. Anota aí direitinho o tema, arte no continente africano. Será que tinha arte lá na África? Será que essa história de arte, esse negócio que a gente chama de arte, já existia lá na África? Me contem o que é que vocês acham. Enquanto o mediador anota aí o tema da aula, me conte o que é que vocês acham. Quando a gente lê a mensagem, eu trouxe uma frase de uma tribo Árbore lá da Etiópia. Para quem não sabe, a Etiópia fica na África. E a mensagem diz o seguinte: porque eu não vivo nem no meu passado, nem no meu futuro. Estou interessado apenas no presente. Se você puder se concentrar sempre no presente, você será um homem feliz. Meus 8 filhos também serão felizes. A vida será uma festa para você, um grande festival. Porque a vida é o momento em que estamos vivendo agora. Certo? A vida não é o que passou, a vida não é o que vem, a vida é o que a gente está fazendo agora, construindo agora, elaborando agora. Exatamente, Arizona, vamos viver o presente, que o nome já está dizendo, né? É um presente para a gente. A gente tem que agradecer cada dia pela oportunidade de ter mais um dia para fazer as coisas que a gente gosta, construir as coisas que a gente começou, né? Terminar as coisas que a gente começou. Tá no livro do Paulo Coelho? E aí a gente entende que o Paulo Coelho foi beber aonde? Lá na Etiópia, na tribo Árbore. Certo? Isso é importante. Tá vendo aí como é importante essas articulações? Quanto mais... Bota aqui na minha imagem. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente entende que o conhecimento não é construído por apenas um povo. O conhecimento, a cultura, a arte é construída a partir das interlocuções, das conversas, dos encontros, dos diálogos, dos atritos também. Inclusive, existem algumas teorias antropológicas aí que dizem que justamente quando tem um grupo social, um grupo de pessoas que vivem isolados, eles não conseguem avançar, eles não conseguem progredir. O progresso acontece justamente quando você entra em contato com outra cultura completamente diferente da sua. Aí nesse estranhamento você começa a pensar coisas novas, você aprende outras coisas e aí você modifica a sua cultura, você modifica ou confirma sua cultura. Então é na troca, certo? Que acontece as mudanças, que acontecem, que se agregam os valores. Não é vivendo isolado. Quando a gente vive isolado, a gente não cresce, a gente não amplia, não conhece coisas novas, a gente não modifica o que está errado, o que está ruim, porque a gente não tem parâmetro. É justamente na troca que a gente consegue crescer, pensar coisas novas, solidificar coisas que a gente acredita, porque é nessa troca que a gente vai ampliando a gente, né? E quando a gente se amplia, nossa cultura amplia, nossa percepção sobre a arte, nossas relações sociais se ampliam. No momento que a gente percebe que o outro existe,
e que faz parte dessa convivência, certo? E aí, a gente vem falar hoje sobre arte africana e algumas coisinhas eu queria deixar bem claras para vocês, logo de início, tá? Primeiro, quando a gente fala em arte africana, a gente não está falando de uma arte única. A gente está falando de várias expressões artísticas, certo? Por quê? Porque a África não é um país. A África é um continente formado por diversos países muito diferentes. É tipo o Brasil. Só que o Brasil tem diversos... Imaginem, façam uma relação. Se o Brasil é desse tamanho todo e é um país único, mas tem tantas diferenças, né? Porque o pessoal que mora aqui no Nordeste é completamente diferente do pessoal que mora lá no Sul. As coisas que a gente come, que a gente gosta, a estética que a gente curte é completamente diferente do pessoal do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte. Então imagine que no Brasil já existe essa diversidade de povos e é um país único. Imagine na África, que é formada por vários países. Então existe uma diversidade muito grande, cultural. Cultural só não, estética e física também. Existem vários tipos de africanos, né? Várias configurações, como aqui no Brasil, lá na África também. Então não existe um modelo único de africano. Como na Europa também não existe esse modelo único de europeu, né? A pessoa de Portugal é de um jeito, quem mora na Holanda é de outro, quem mora na Alemanha é outro, quem mora na Inglaterra tem um outro perfil. Na África a gente vai ver a mesma coisa. E bora ver esses países todos africanos, bora ver essas cores, essas estéticas, como esse povo se veste, né? Como eles se enfeitam. Bora ver? Eu trouxe algumas imagens de um fotógrafo chamado Mário Gert, que tem umas fotos belíssimas lá da África, de vários povos africanos. E eu trouxe alguns aqui para a gente conhecer, tá? Para a gente ter a noção da diversidade de cores, de texturas, de formas que tem lá na África. Então eu trouxe aqui, ó, uma pessoa do... Na África são mais de 50 países. Pronto! Então a gente tem aqui, ó, norte do Quênia, sul de Angola, Etiópia, Níger. Então a gente tem, ó, cabelos diferentes, cores diferentes, rostos diferentes, peles diferentes. E olha isso aqui. Algumas tribos africanas. São as mesmas fotos do Mário Gert. Olha a maneira de você trabalhar o cabelo, como você organiza, os adereços, as cores, as pinturas corporais, a maneira de você se enfeitar, se embelezar. Todas as culturas, todos os povos têm uma estética própria. O que é estética? É essa organização dos elementos. Então, a estética vai envolver a escolha de certas cores, a preferência por certas cores, preferência por certas formas, preferência por certos materiais, que às vezes tem uma relação com o que está ali perto. E às vezes não. Tem uma relação de você escolher o que lhe agrada mais. Então, a gente tem aqui, ó. Olha que pintura corporal belíssima. Sou apaixonada. Aí o pessoal está perguntando assim, professora, por que a África sofre muito com a fome? Porque a gente tem essa questão da desigualdade econômica, certo? Durante o período da nossa história, os europeus saíram, né? Buscando outras terras, outros povos, outras possibilidades monetárias. E chegaram nesses outros lugares achando que eram superiores. E aí você desequilibra um pouco as relações de poder que já estão instituídas ali, certo? Então, se a gente for olhar, claro que tem localidades, tem grupos que têm uma dificuldade de sobrevivência devido ao meio ambiente que eles estão inseridos. Mas isso não significa
que antes da chegada desses europeus eram populações mais pobres, entendeu? Quando a gente inverte a lógica econômica, quando a gente começa a considerar que um grupo é melhor, é mais importante, é mais inteligente, é mais bonito do que o outro, você acaba gerando uma instabilidade nessas relações econômicas e sociais. E aí a gente, principalmente quando a gente fala no capitalismo, que trabalha justamente nessa lógica. Muito para poucos e pouco para muitos. E a gente também não deve esquecer que a fome é um fenômeno que acomete todo mundo. Não é só na África que existe fome, aqui no Nordeste também. Nos grandes centros urbanos, a gente também percebe essa questão da fome. Não é só nos países considerados de submundo que existe fome, não. Né? É um fenômeno que acomete, né, várias... qualquer sociedade, aqui no Brasil, até na Europa, em algumas regiões, a gente possa ser que aconteça isso também, essa escassez de alimento. Exatamente, exatamente. Aqui em Salvador, por incrível que pareça, tem bairros periféricos que as pessoas sofrem muito com fome. É comum você, em determinado horário, você chegar em determinados locais e encontrar as pessoas revirando lixo, catando lixo, comendo, catando coisas para comer no lixo. Então não se enganem não, achando que vem para a cidade grande, é tudo fartura e é tudo muito bonito e muito belo, não. Tem grupos sociais que sofrem muito, mesmo aqui, onde tem uma concentração de riquezas maior, certo? Interessante eu falar de remanso, né? Interessante quando se fala da África, as pessoas se lembram do lado ruim, mas esquece que é um país lindo. Exatamente. Né? Não só um país lindo, é um país lindo com uma riqueza cultural imensa, com estética completamente diferente. E outra coisa importante da gente lembrar é o seguinte: quando a gente fala em arte, essa ideia que a gente tem de arte ocidental, de um objeto que é feito e construído apenas para encantar nossos olhos, não é esse conceito de arte que tem lá na África, tá? Aliás, na África eles nem têm essa ideia de arte como a gente tem. É a gente que chega lá na África e diz assim, ó, isso é arte. Para eles, não é arte. Para eles são objetos que eles usam no cotidiano para se enfeitar ou em cerimônias religiosas. Certo? Não existe esse conceito de criar um objeto só para ser um objeto bonito, para enfeitar. Como a gente tem, né? Pega um quadro, bota na parede só para enfeitar, não tem nenhuma função utilitária. Na África, na região das Américas, a gente vai ter uma relação diferente com a arte. Qual é essa relação? É a gente que chega lá e diz assim, isso aqui é arte. Para eles, não é arte. Para eles, é só objetos do cotidiano. Então, quando a gente vê esse monte de colares, né, coloridíssimos, belíssimos, a gente diz assim, isso é uma obra de arte. Para eles, não. É só um enfeite, é só um adorno. As máscaras, hoje a gente vai dar um foco muito maior para as máscaras africanas. Ah, que lindo! Pendurar na parede? Não. As máscaras africanas, elas têm uma função religiosa. Elas não são construídas em série. É uma máscara que é construída, seguindo um ritual específico, com materiais específicos, não é qualquer material que pode ser utilizado para criar essas máscaras, e que servem para rituais religiosos. Em alguns grupos, nem todo mundo pode ver essas máscaras inclusive ficam escondidas. Aí o que acontece? Cultura ocidental chegou lá, os europeus chegaram lá, viram essas máscaras, tiveram acesso a essas máscaras, tiveram acesso a esses tecidos, tiveram acesso a essa estética. É arte, vou levar para minha casa, pendurar na minha parede. Você desconfigura, você descaracteriza, certo? Mas bora primeiro ter uma noção desse continente formado por mais de 50 países. Bora dar uma olhada aqui no mapa da África, a quantidade de países que existem aqui. Ó. A gente tem o Egito nesse cantinho, que a gente viu na aula retrasada. Etiópia, Somália, Quênia, África do Sul fica aqui embaixo, Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, Malawi, Madagascar, Ilha de Madagascar,
República Centro-Africana, Congo, Gabão, Camarões, Nigéria, Chad, Níger, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Burkina Faso, Gana, Togo, Benin, certo? Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, que é uma ilhazinha, Gabão. Então, a gente tem uma diversidade incrível de países. E aí, a gente tem uma diversidade também de produções artísticas, né? Que a gente identifica como arte. Então, a gente tem estatuetas, máscaras. As casas, tem algumas tribos que fazem esse trabalho belíssimo em casas, certo? Que estava se perdendo essa cultura. E aí, uma africana resolveu pintar a casa dela, seguindo esses padrões, e pintar outras coisas, seguindo esses padrões que ela aprendeu com os pais dela. Então, conseguiu resgatar, recuperar essa arte que estava se perdendo. A gente tem as estatuetas. O feminino é muito importante na religião africana. A figura do feminino como geradora. Os tecidos, certo? E agora a gente vai ver um videozinho que eu trouxe. Prestem atenção. Tem uma pessoa que vocês conhecem, tá? Nesse vídeo. Esse vídeo, bota aqui na minha imagem. Esse vídeo, existe um espaço aqui em Salvador chamado Museu... O professor Elci fugiu agora. Gente, minha memória tá péssima. Aquele que a gente gravou. Solar do Ferrão. Solar do Ferrão. Solar Ferrão, certo? Que é uma casa colonial, antiga, que foi transformada em museu. Nesse espaço, como é uma casa muito antiga, tem várias exposições. Tem algumas exposições que são temporárias, ficam um período, depois sai e entram outras exposições. E existem exposições permanentes. Uma dessas exposições permanentes é essa coleção Cláudio Marcella, que é um italiano que colecionava arte africana. Não morava aqui em Salvador, ele morava em Recife, se eu não estou enganada. Só que ele veio um dia visitar Salvador e ele disse que a coleção dele de arte africana tinha que ficar aqui em Salvador. Então, quando ele morreu, não sei se quando ele morreu, mas ele doou toda a coleção dele aqui. E aí, qualquer época do ano, se vocês tiverem a oportunidade de visitar Salvador, vão lá no Solar do Ferrão, fica no Pelourinho, e vocês peçam para conhecer a coleção Cláudio Marcella de arte africana. Além das máscaras, que são fantásticas, fenomenais, a gente vai ver algumas aqui, nesses videozinhos que eu trouxe para vocês. Tem também várias estatuetas, tronos, objetos de pesos, né, para pesar coisas, pesar ouro. Então, a gente tem vários objetos da arte africana presentes nesse museu. Quem vier a Salvador, não perca a oportunidade, uma experiência incrível, tá bom? Não sei, dos alargadores, não sei. Mas a gente vai ver aqui. A gente viu a questão dos... Acho que é mais uma questão estética também, né? Não, e é uma questão interessante que é o seguinte. Lembram que tem umas mulheres africanas que usam os colares, à medida que elas vão crescendo, vão colocando mais colares e elas ficam com aqueles pescoços parecendo pescoço de girafa? Inicialmente, é interessante a gente contar essa história porque, assim, parece que é só estético, né? Eles gostam de mulheres de pescoços compridos e aí botam aquelas argolas, é só enfeite, não. Na verdade, aquelas argolas foram feitas para proteger as mulheres, porque elas faziam plantações e era comum o ataque de tigres na região. E os tigres atacavam justamente o pescoço e matavam várias mulheres que trabalhavam ali nas plantações. Então, o que elas fizeram? Elas começaram a colocar essas essas gargantilhas, né, de metal no pescoço, para proteger o pescoço do ataque dos tigres. E aí depois os tigres foram desaparecendo, né? Elas foram se protegendo melhor, mas continuou a estética do pescoço alongado e das gargantilhas de metal.
Inclusive, elas não, depois que botam a primeira, elas não podem mais tirar. E aí elas ficam acrescentando, a cada ano de vida, elas acrescentam uma corrente no pescoço. E aí já virou uma questão estética, não é mais a questão da proteção, virou uma questão estética. Então, apesar de não existir mais os ataques dos tigres, elas continuam utilizando aqueles adereços, certo? Pronto. Bora ver agora esse videozinho, certo? Eu estou aqui com o Cláudio Silva, que é um dos monitores da exposição do Cláudio Marcelo sobre arte africana, que ajuda os grupos a conhecerem melhor as obras, os objetos aqui da exposição. E ele vai ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre a cultura africana. Para a gente entender um pouco esse universo da cultura africana, bora falar um pouquinho sobre as máscaras. Que a gente pensa em máscara, a gente tem um conceito de máscara como para esconder o rosto, para proteger de alguma coisa, e na cultura africana ela tem uma conotação diferente, não é isso, Cláudio? Exatamente. Na nossa cultura, a máscara ela é usada para esconder, na verdade, né? Na cultura africana não, a máscara é usada para revelar um ser espiritual, né? Uma divindade, na verdade. Fazer essa comunicação com o mundo espiritual. A máscara tem essa finalidade. Certo. E me diga uma coisa, Cláudio, tem algumas máscaras que são enormes, né? A gente vai ver aqui algumas obras que são enormes. Como é que a pessoa usa essas máscaras? Aqui nessa sala tem uma máscara que chama muita atenção, que é uma máscara de Guiné-Bissau. É uma máscara de ombro, existe máscara até maior do que essa que está exposta aqui, né? Mas as pessoas perguntam, e o peso, na verdade? Mas durante esse processo de ritual, existe todo um transe, né? Tem ervas, tem chás que a pessoa usa, na verdade, e a pessoa não sente, né? A pessoa entra num transe total, na verdade. Ótimo. E tem outras máscaras super curiosas que a gente vai detalhar, que são as máscaras que são compridas, né? Que não tem orifícios, para a gente ver como é que funcionam essas máscaras. Que não tem orifício, a gente não sabe direito como é que elas são colocadas no corpo, como é que funciona? Exatamente. Nem toda máscara é usada no rosto. Existe, até a pintura é considerada uma máscara, na verdade. Existe até máscaras de estandarte, máscaras que são presas em madeira, né, que são usadas durante as celebrações, presas nessas madeiras, na verdade. Ou até mesmo na mão, né? Ela pode ser usada. Afinal, a máscara só é considerada máscara quando ela está em movimento, na verdade. Pronto, só esclarecendo, não sou repórter, isso é uma aula externa que a gente grava aqui no MTech. E aí eu estava lá entrevistando o Cláudio, meu xará, que é monitor lá da exposição, monitor lá do museu. E aí eu fico bem sem óculos, né? Eu também acho, mas infelizmente não dá mais para usar. Eu usava lente de contato, mas a idade vai chegando e aí ela começou a me incomodar, eu parei de usar. Tá bom? Então, o que é que acontece? O que é que a gente viu sobre as máscaras africanas? A gente viu muitas coisas interessantes. A gente viu que até uma pintura no rosto, na cultura africana, é considerada máscara, certo? Outra coisa muito interessante que a gente viu é que a máscara, ela não serve só para cobrir o rosto na cultura africana. Você tem as máscaras de ombro, que ele coloca a máscara aqui no ombro e a máscara fica elevada. Você tem as máscaras estandartes, que a gente vai ver que são máscaras que ele carrega penduradas. Então você tem a máscara e tem um pau que você vai segurando e carregando essas máscaras. E outra coisa muito interessante é que a máscara não é feita para decorar. A máscara faz parte de um ritual, certo? Faz parte de um processo religioso que acontece lá na África, em algumas comunidades da África. E nesse processo, as pessoas que usam essas máscaras, elas entram em transe, elas ingerem algumas bebidas, porque essas máscaras de ombro, gente, elas são enormes, elas são muito grandes. De madeira, né? De madeira. Imensas. Exatamente, são muito grandes. Então, para suportar aquele peso, existem algumas bebidas que as pessoas tomam, entra no transe, para poder não sentir aquele peso. Então, é todo um ritual que acontece. Os europeus chegaram lá, pegaram isso, né, convenceram os africanos, algumas vezes tomaram dos africanos, algumas foi convencimento, foi troca, em alguns casos foi tipo assim, você destrói aquela cultura toda, aquela tribo inteira e carrega esses objetos e bota no museu. Estranho, né, mas aconteceram. Então, a gente precisa ter cuidado.
Tem um aluno, eu não sei o nome, não sei qual a localidade, dizendo assim, professora, mas tem lugares na África que é muito pobre, a gente não consegue sobreviver. Aqui no Nordeste também, aqui na Bahia também, muito perto da gente. Eu acompanho um fotógrafo chamado Noilton, que ele fotografa algumas pessoas na região de Castro Alves, quer dizer, bem próxima da gente, que vivem em extrema pobreza. As pessoas que não têm água, que não têm alimento. Então não é só na África, não. As desigualdades econômicas acontecem nos vários continentes. Não é uma exclusividade africana. A gente tem que parar de vender essa ideia de que a África é um continente pobre. Não, existem regiões de pobreza na África, como existem regiões de riqueza, certo? A gente tem que parar de ficar, repetindo essa historinha que contaram pra gente, e a gente hoje já tem condições de ver que não é realidade. Existem regiões pobres na África, como existem regiões extremamente pobres no Brasil, mas também existem regiões extremamente ricas na África, como existe no Brasil. O que existe em ambos os lugares, no país Brasil e no continente africano, são desigualdades sociais e econômicas, certo? E é isso que a gente tem que combater, tanto na África quanto no Brasil. A gente tem que desnaturalizar o olhar. O que é isso? Deixar de acreditar nas verdades que nos contaram, nas coisas que a gente considera natural. Quer ver uma coisa que está naturalizado, que a gente está desconstruindo agora? Cabelo cacheado, cabelo ruim. Cabelo crespo é cabelo ruim. A gente cresceu ouvindo isso. Algumas pessoas ainda acreditam nisso. Acreditam que cabelo bonito tem que ser aquele cabelo liso, que não dá uma volta. Hoje em dia a gente tenta desconstruir, desnaturalizar essa ideia, deixar de ser natural as pessoas acharem que um cabelo bonito tem que ser esticado, liso, sem nenhum fio rebelde. Não. Existe beleza no cabelo liso e existe beleza no cabelo cacheado. E que o cabelo cacheado tem essa característica dos fios ficarem assim, ó. A gente diz que cabelo cacheado tem vontade própria, né? Exatamente. Exatamente. Quem tem sabe. Outra desconstrução. Tem que pentear o cabelo todo dia. Quem tem que pentear o cabelo todo dia? Quem tem cabelo liso. Quem tem cabelo cacheado não tem que pentear o cabelo todo dia. Porque você destrói seus cachos. Você fica com o cabelo enorme. Então, algumas coisas que a gente cresceu ouvindo que eram certas, que eram naturais, a gente precisa conhecer outras coisas e ir desnaturalizando, ou seja, desconstruindo essas verdades que a gente ouviu, certo? Ok? Pois é, cabelo de bucha, de bombril. É um absurdo, né? São texturas diferentes de cabelo. Claro que hoje em dia a gente já sabe que essa negação de beleza do cabelo crespo e do cabelo cacheado tem um motivo. Que é um motivo o quê? Que é diminuir a população que tem esse tipo de cabelo, que é continuar, deixar ela inferiorizada, né? Deixar ela num lugar baixo, que eu considero que é um lugar que ela deve ficar. Então, a gente precisa ter consciência dessas coisas e questionar esses padrões de beleza impostos, tá bom? Obrigado, mas dá um trabalho, vocês nem sabem. Aliás, quem tem cabelo cacheado sabe o trabalho que dá, né? Mas eu sou meio preguiçosa, então ele ainda é mais prático do que se eu for alisar ele, certo? Bora falar agora também, a gente viu aí, introduzir um pouquinho a questão dessas máscaras africanas, que é um conceito de máscara diferente do conceito que a gente cresceu ouvindo, né? Porque a gente tem as máscaras estandartes, a gente tem a máscara de ombro, a gente tem essa máscara como partícipe de um ritual, certo? Não é uma máscara feita só para esconder o rosto, ela E a máscara africana não é só aquela que esconde o rosto. A máscara africana envolve também uma vestimenta. A máscara, na verdade, africana envolve o corpo inteiro do dançarino, né? De quem usa a máscara. Não é qualquer pessoa que pode usar uma máscara africana. Então, tem toda uma ideia por trás da construção desse objeto,
certo? E quando a gente fala também que é algo cultural, faz parte não só de rituais religiosos, mas esses rituais religiosos fazem parte do cotidiano dessa cultura. Então a gente às vezes acha estranho, mas faz parte da cultura lá dos africanos, né? A gente deve respeitar. Bora ver agora as máscaras Gueledés, que surgem lá na Itália, na Nigéria. Olha aqui, ó, selecionei a Nigéria. Onde é que fica a Nigéria? As máscaras Gueledés. Olha, a máscara não está cobrindo o rosto. A máscara está no topo da cabeça. E toda essa vestimenta faz parte da máscara africana, certo? A máscara africana não é só essa parte aqui. Tem toda uma vestimenta que envolve a máscara Gueledés. Bora assistir um videozinho sobre as máscaras Gueledés. Máscaras Gueledés, provavelmente o maior acervo de máscara Gueledé da América Latina. São máscaras femininas, mas não são usadas por mulheres, são usadas por homens na sociedade Gueledé, que fica na Nigéria. É um grupo étnico Yorubá. São máscaras que educam a sociedade e também punem os infratores. É um tipo, porque a arte africana, eles não fazem as peças pensando em uma obra de arte. As peças elas são feitas para educar, para adorar um ancestral ou deuses, e é um elo de comunicação entre os deuses e o homem, ou entre esse mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A máscara, o ritual Gueledé, ele é um ritual para homenagear as mulheres, são chamadas Yanilá, que é a grande mãe, que eles acreditam que a mulher ela é responsável pelo dom da vida, pela fertilidade, porque o homem vem de onde? Vem da mulher, ela que tem esse dom de dar vida. As máscaras Gueledé, elas podem entrar em pares ou sozinhas, e onde sempre o rosto é aquele rosto feminino, é o rosto de uma mulher, e em cima eles colocam como se fosse a representação daquilo que a máscara quer falar. Pronto! A gente aí já tem outra percepção sobre a máscara, né? A máscara aí já não participa só do ritual religioso, ela também serve para educar as pessoas. Professora, como assim? A gente tem que lembrar que em algumas culturas africanas não existe esse conceito de escola, daquele lugar separado da família onde a pessoa vai aprender as regras da sociedade, não. Toda a comunidade participa da educação das crianças, participa da educação das pessoas. Então, nesse momento que as máscaras aparecem, elas aparecem também para educar, para ensinar as pessoas como elas devem se comportar socialmente. Olha que interessante, uma outra perspectiva, né? Não apenas cobrir, não apenas um ritual de ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas também um ritual educativo, para você ensinar as pessoas como elas devem se comportar socialmente. Ah, professora, como é isso? Toda a sociedade tem isso. Algumas têm o espaço formal, que é a escola, outras, toda a sociedade, em algumas tribos africanas e em algumas comunidades aqui indígenas do Brasil, a gente tem essa ideia de que a educação das crianças é responsabilidade de todo mundo da tribo. Não é só responsabilidade do pai, da mãe e da escola, né? Não existe essa instituição chamada escola. A educação acontece no trato. Todas as pessoas ali daquela tribo, daquele grupo, são responsáveis por educar e ensinar as crianças como elas devem se comportar naquela sociedade, certo? É uma perspectiva bem diferente da nossa, onde as nossas crianças elas têm que sair do ambiente familiar e serem deslocadas para um ambiente onde elas vão receber essa educação formal. Muito interessante, né? Agora bora ver as máscaras Dan. Olha aí, as máscaras Dan, elas são presentes na Libéria e Costa do Marfim, ó, perto da Nigéria, mas um pouquinho longe, né? Então a gente tem aqui a Costa do Marfim, a Libéria, e a gente vai falar um pouquinho sobre as máscaras Dan. Olha aí as máscaras Dan. Eu trouxe alguns exemplares para a gente ver. Já é mais próxima da ideia que a gente tem de máscara, né? Mas ainda é um conceito diferente. Bora ver aqui no vídeo. A arte africana,
ela é um testemunho das grandes tradições africanas e dos seus grupos étnicos. Essas máscaras são máscaras da etnia Dan, que ficam na região da Costa do Marfim e Libéria. Elas são máscaras que representam o ideal de beleza desse grupo étnico, em que você pode ver a testa avantajada, os lábios grossos, e você pode ver uma diferença entre esta máscara e a que está do lado. A do lado ela tem várias escarificações, que tradicionalmente na arte africana as peças têm escarificações, que eles é um ideal de beleza deles. Como se fosse, por exemplo, aqui a gente usa muito brinco, maquiagem, essas coisas. Lá, o ideal de beleza deles é as escarificações, em que vai identificar o grau de importância da pessoa na sociedade. Então a gente vê que é uma outra pegada. E aí alguém pode dizer assim, professora, escarificação, o que é isso? Eu trouxe uma imagem muito bacana, eu acho muito interessante. Não teria coragem de fazer não, como eu não tenho coragem de fazer tatuagem. Mas eu acho bonito. Olha aí, as escarificações, o que são? São esses relevos que ele faz na pele, ele fere a pele, passa um produto e aí a pele não cicatriza uniformemente não, ela faz esses calombinhos aqui, ó. Cada calombinho desse foi uma feridinha que fez na pele, arrancou um pedacinho da pele, passa um produto e aí ele fica assim mais alto. E é um ideal de beleza. Como a pintura corporal indígena, como as tatuagens, hoje em dia as pessoas estão usando muito tatuagem, então eles... Uma tatuagem rústica na realidade, né? São marcas que eles fazem no corpo e cada marca dessa tem um significado. Indica a posição social da pessoa na sociedade, indica se é casado, se é solteiro, qual a importância dessa pessoa na sociedade, certo? As máscaras são feitas em rituais, certo? Em rituais, são feitas utilizando cascas de árvores ou troncos de árvores, utiliza materiais naturais que encontram na natureza, porque é uma ligação com o sobrenatural, né? Uma ligação com o divino. Então tem essa relação com a natureza muito próxima. Então ele vai coletar alguns elementos da natureza para construir essas máscaras. E vai depender certo? da região também, né? Da cultura que vai utilizar o material. Exatamente. Bora ver as máscaras de ombro, que eu falei para vocês, ó, são enormes. Aqui eu trouxe ela com a parte anexada, tem essa estrutura de madeira, tem essa parte anexada. Vamos bora ver um pouquinho sobre o que fala, para que serve e como é que funciona a máscara de ombro. Chama muita atenção pelo tamanho, né? Muita gente acredita que isso não é máscara, na verdade, acha que é banco, coisa parecida. Mas é uma máscara assim, é uma máscara de ombro e ela é da região de Guiné-Bissau e é muito usada em festival de celebração à fertilidade do solo. Afinal, o povo dessa região, eles são produtores, trabalham com grão, né? E isso é realizado no momento do plantio e da colheita, essa máscara de Guiné-Bissau. Então já era uma função diferente. Era uma máscara que era feita para participar de um ritual de colheita, fertilidade do solo. Então a gente viu uma máscara utilizada para ensinar, educar as pessoas. A gente viu a máscara utilizada como ideal de beleza, né? Repetindo os padrões de beleza daquele grupo social. Agora a gente vê uma máscara que é utilizada em rituais de fertilidade. E agora as máscaras estandartes, olha que lindas, eu acho fantásticas. E olha como elas são utilizadas. Eu tenho uma outra máscara, que muita gente acha que não é máscara, porque acredita que máscara é só usada no rosto, né? E aqui não, a máscara pode ser usada também em estandarte, ou presa em madeira, né? Para ser usado durante as celebrações, né? Essa é do Burkina Faso, isso também é usado durante a colheita, né? De celebração à colheita, é uma máscara também em rituais de fertilidade do solo. Utilizada também em rituais para fertilidade no solo. E são máscaras que não são colocadas no rosto, elas são levadas, suspensas, né? Elas são seguradas. Colocam um pau nelas e elas são os estandartes, certo? Então não tem orifício para olho, não tem orifício para boca, não tem nada disso. Referências da aula de hoje, quem quiser saber um pouco mais sobre arte africana, material muito bacana. E a gente vai para o nosso momento de produção.
Material para a próxima aula. E não vamos fazer máscaras africanas. Vamos trabalhar com outra produção africana, que são as estampas em tecido. Para isso a gente precisa de alguns materiais. Papel grosso, acetato, certo? Papelão, pode ser cartolina ou acetato, que é aquele raio-x que a gente tira no médico, traz para a aula. EVA ou aquelas borrachinhas quadradas, aquelas borrachinhas bem vagabundas, mais baratinhas, quadradinhas. Pode trazer também borrachinha ou EVA. Tecido ou papel. Quem for trabalhar com tecido, traz tinta para tecido. Quem for trabalhar com papel, traz tinta guache. Esponja, aquela de prato mesmo, de limpar prato. Tesoura, jornal. Bandeja de isopor, aquelas bandejinhas que vem queijo, que vem frango. Lava ela direitinho com água e sabão. Seca direitinho, traz para aula. Elas são ótimas para trabalhar com tinta. Estilete, quem tiver traz. Cola quente, quem tiver traz. Certo? Então, são os materiais para a próxima aula. Vou colocar no AVA depois e lá no Facebook. Certo? Quem não conseguir copiar agora, eu vou colocar, disponibilizar no AVA e no Facebook, para os mediadores compartilharem com vocês os materiais. Por favor, tragam o material, senão a aula vai ficar chata se eu não ver a produção de vocês, que eu gosto de ver a produção de vocês. Vou deixar um tempo para vocês mostrarem a produção, e aí, se não trouxer material, não vai poder aparecer na produção, certo? Na exposição. Momento de interação. Vamos, andiamo. E agora a gente vai para nossa síntese com a professora Yosipai. Exatamente, aula maravilhosa hoje, né? Falamos desse objeto, que pra gente é um objeto artístico, que foi a máscara. A máscara do continente africano, esse continente que é diverso, é imenso, não são várias culturas, para a gente desmistificar essa questão da cultura africana também, essa produção, que difere da situação artística daqui. A gente viu que essas produções, as máscaras, elas estão relacionada com o religioso, com a questão estética, com a questão educacional, com a questão cultural. E a gente percebeu que ela está ligado com o cotidiano, com os rituais. Não é um objeto feito para decorar, nem para cobrir somente o rosto. Então, ela tem toda uma função, está relacionada também com a vestimenta, com o corpo, com o movimento. Então, é algo bem interessante que a gente precisa estar atento, observar, apreciar, né, conhecer, para poder a gente não ter essa questão do preconceito. Então, a gente viu a diversidade, viu as máscaras Gueledé, Dan, a máscara de ombro e a máscara de estandarte, que é aquela que é utilizada você segurando, e tem umas também que utilizam usando as mãos. Então, a gente vai ver essas outras funções desse objeto, que são as máscaras, que não é só feita para cobrir o rosto, né, nem para disfarçar, e sim que está relacionado com a cultura, com a religião, com a expressão corporal, né, com a identidade cultural de uma localidade. Não é isso, Cláudia? Exatamente, exatamente. Não saiam por aí dizendo que sabem tudo de arte africana, tá? A gente só deu uma pincelada em algumas máscaras de alguns povos. Na próxima aula a gente vai falar sobre outras coisas da cultura africana, mas a gente não deu tudo de arte africana, tá? É só uma pincelada para a gente descobrir que existem coisas muito interessantes por aí que a gente não tem acesso, tá bom? Essas e outras aulas, reveja no MTech Play. Todas estão lá, tá bom? Beijo grande e até semana que vem. Não esqueçam o meu material. Até semana que vem, gente.